Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Vamos dar início às três declarações importantes acerca da vida cristã autêntica em que Pedro faz. Fizemos uma breve introdução no nosso vídeo passado, então nós vamos falar nesse estudo dessa semana sobre conhecimento e crescimento. Hoje vamos falar sobre a primeira, que é a vida cristã começa com a fé. 2 Pedro 1, a palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro chama a fé de fé igualmente valiosa ou preciosa. Ou seja, a nossa situação diante do Senhor hoje é a mesma que a dos apóstolos séculos atrás. O privilégio que eles tiveram de andar com Cristo, de vê-lo com os seus próprios olhos e de participar de seus milagres, não lhes deu vantagem alguma sobre nós. Não é necessário ver o Senhor com os olhos humanos para amá-lo, para confiar nele e para compartilhar de sua glória. A palavra do Senhor, o escritor sagrado já diz em 1 Pedro 1,8, a palavra diz assim, vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Aleluia! Essa fé é depositada em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Logo no início da carta, Pedro afirma a divindade de Jesus Cristo, o Deus e o Salvador. Como vimos, Pedro lembra seus leitores que Jesus Cristo é o Salvador, repetindo esse título pelo menos 3 vezes. Eu separei aqui 3 textos que Pedro cita Jesus como Senhor e Salvador. Está lá em 2 Pedro 2,20. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em 2 Pedro 3,2, a palavra do Senhor diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Ainda em 2 Pedro 3,18, a palavra do Senhor diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Um Salvador é alguém que oferece salvação, sendo que o termo salvação é conhecido pelo povo. Em seu vocabulário significava livramento das dificuldades e, mais especificamente, livramento das mãos do inimigo. Também dava a ideia de saúde, dava a ideia de segurança. Como assim, Alexandre? Um médico era considerado um salvador, pois ajudava a livrar o corpo de dores e de limitações. Um general vitorioso era um salvador, pois livrava o povo da derrota. Até mesmo uma autoridade sábia era um salvador. Por quê? Pois ele mantinha a nação em ordem e livrava essa nação da confusão e da corrupção. Então não é difícil nós entendermos, não é difícil entender de que maneira o termo Salvador aplica-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Ele é de fato o médico dos médicos, que livra o coração da enfermidade do pecado.
É o conquistador vitorioso que derrotou nossos inimigos, o pecado, a morte, Satanás e o inferno, e que nos conduz ao triunfo. 2 Coríntios 2, 14, a palavra do Senhor diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia, Pai. Eu quero esse conhecimento para a minha vida. Nós temos que buscar esse conhecimento para as nossas vidas. Jesus, Ele é o nosso Deus e Salvador. 2 Pedro 1:1. É o nosso Senhor e Salvador, 2 Pedro 1:11. É o Senhor e Salvador, 2 Pedro 2:20. A fim de ser o nosso Salvador, Ele teve que se entregar a sua vida na cruz, e de morrer pelos pecados, pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo. Como não chamar Jesus Cristo do nosso Senhor e Salvador? O Senhor Jesus Cristo possui 3 bens espirituais que não podem ser obtidos de qualquer outra fonte. Quais são esses bens espirituais? Ele possui a justiça, Ele possui a graça, Ele possui a paz. Aleluia! Quando cremos nele como Salvador, sua justiça passa a ser a nossa justiça, e nos tornamos justos diante de Deus. Onde está isso, Alexandre? O que você está querendo falar? Não sou eu, é as Escrituras que falam isso. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. É impossível esforçar-se para merecer essa justiça, pois ela é uma dádiva de Deus aos que creem. Tito 3:5, a palavra do Senhor diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A graça é o favor de Deus para com seres humanos indignos. A graça é o favor de Deus para nós que somos indignos e não somos merecedores. Então Deus nos dá a sua graça através do seu Filho Jesus. Nosso Deus é o Deus de toda graça e canaliza essa graça por meio de Jesus Cristo. O resultado dessa experiência é paz e paz com Deus. Romanos 5:11, a palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E paz com Deus, e paz de Deus. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos a paz de Deus. Temos a paz com Deus. Aleluia. Na verdade, a graça e a paz de Deus são multiplicadas para conosco ao andarmos com Ele e crermos em suas promessas. Essa fé envolve o poder de Deus. A vida cristã começa com a fé salvadora, fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando conhecemos Jesus Cristo pessoalmente, também experimentamos o poder de Deus. E esse poder conduz à vida e à piedade. O pecador não salvo está morto. E somente Cristo pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, Ele disse: desatai e deixai-o ir, livrem-se das mortalhas. Quando nascemos de novo na família de Deus, pela fé em Cristo, nascemos completos. Deus nos dá tudo do que precisamos para a vida e a piedade. Não é preciso acrescentar coisa alguma. Colossenses 2:10, a palavra do Senhor diz assim: nele estai aperfeiçoados. Nele estais aperfeiçoados. Obrigado. Assim como um bebê normal nasce perfeitamente equipado para a vida e só precisa crescer
também o cristão, nós, tem todo o necessário e só precisa desenvolver-se. Assim como cada bebê possui estrutura genética definida que determina o modo como ele vai crescer, também o cristão é geneticamente estruturado para experimentar a glória e a virtude. Nós fomos chamados à eterna glória e teremos parte dessa glória quando Jesus voltar e levar o seu povo para o céu. Mas também somos chamados para a virtude, fomos salvos a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Devemos revelar hoje o nosso caráter e conduta, a beleza e a graça do nosso Senhor Salvador. Essa fé envolve as promessas de Deus, como nós vimos no versículo 4, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Deus não apenas já deu tudo de que precisamos para a vida e a piedade, como também deu sua palavra a fim de nos capacitar para desenvolver essas dádivas. As promessas são grandes porque vêm de um Deus grande e nos conduz a uma vida grande. São preciosas porque seu valor é inestimável. Se perdêssemos a palavra de Deus, seria impossível colocar outra coisa em seu lugar. Ao que parece, Pedro gostava do adjetivo precioso, pois escreve sobre a fé igualmente preciosa. Se você for pesquisar, 2 Pedro 1:1, depois leia, fala sobre isso. 1 Pedro 1:7 fala sobre isso. Ele fala sobre as preciosas e muito grandes promessas. 2 Pedro 1:4, ele fala sobre o precioso sangue. 1 Pedro 1:19, ele fala sobre a pedra preciosa. 1 Pedro 2, no versículo 4 e 6, ele fala sobre o Salvador precioso. Aleluia! 1 Pedro 2:7, quando o pecador crê em Jesus Cristo, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para conceder a vida e a natureza perfeita de Deus ao seu interior. O bebê compartilha da natureza dos pais e as pessoas nascidas de Deus compartilham da natureza de Deus. O pecador perdido está no mundo, mas o cristão está vivo, pois desfruta em comum a natureza divina. O pecador perdido deteriora-se por causa da sua natureza corrompida, mas o cristão pode experimentar uma vida dinâmica de piedade, uma vez que tem dentro de si a natureza perfeita de Deus. A humanidade está sob a escravidão da corrupção, mas o cristão compartilha de liberdade e crescimento que fazem parte do fato de possuir a natureza divina. A natureza também determina o comportamento. As águias voam e os golfinhos nadam porque é de sua natureza procederem desse modo. A natureza determina a escolha do ambiente. Os esquilos sobem árvores, as topeiras fazem tocas debaixo da terra e as trutas nadam na água. A natureza também determina a associação. Os leões andam em bandos, as ovelhas em rebanhos, os peixes em cardumes. Se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo. Não é verdade? Nosso comportamento deve ser semelhante ao do Pai e devemos viver no ambiente espiritual condizente com a nossa natureza. A vida piedosa é a única vida normal e produtiva que o Filho de Deus pode ter. Uma vez que possuímos a natureza divina, livramos-nos da contaminação e da corrupção desse mundo. Se nutrirmos a nova natureza com o alimento da palavra, temos pouco interesse no que o mundo nos oferece. Mas se dispusermos para a carne, nossa natureza pecaminosa ansiará por seus pecados de outrora e desobedeceremos a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. No próximo vídeo nós veremos a segunda declaração de Pedro. Então não perca o nosso próximo vídeo e o nosso estudo sobre o conhecimento e crescimento, que está demais. Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.